Fala aí, pessoal, estamos de volta nesse dia tão especial com um convidado muito ilustre, nosso amigo, representante aí do povo, vereador Haja Luz, Isaac. Opa. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do nosso vereador, quais são os seus propósitos, porque ele nos representa, né? É isso aí, Isaac. Então, vereador, ilustre vereador Cláudio Lá vem Haja a sabatina. Como eu sou ciclista e cicloativista da cidade de Nova Iguaçu e defendo as pautas as bandeiras, né, da mobilidade urbana, das malhas asfálticas, das malhas cicloviárias, eu vou começar perguntando sobre o projeto, que acho que o senhor foi o autor ou coautor? Autor do projeto do Dia Municipal do Ciclista, que está instituído no calendário municipal da cidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Olha, a gente ouviu o ciclista, inclusive, se você não lembrar, mas eu te atendi uma vez, assim no início do mandato, e a gente é um vereador que atende o povo. A gente vai ouvindo as pessoas, dali vai surgindo as leis que a gente foi implantando na cidade e o crescimento. Nós tivemos uma conversa com o senhor e com os demais ciclistas e fizemos esse projeto 130/2021 aqui em Nova Iguaçu. O ex-prefeito eterno, o prefeito Rogério Lisboa, o Dudu Reina, que hoje é o prefeito, me ajudou nesse projeto e logo já virou lei. Por quê? Hoje o ciclista, o ciclismo consegue adquirir saúde quase 100%. Você trabalha o corpo da pessoa 100%, é onde dá sobrevida para as pessoas. Eu acho que tem que ser em todo o estado do Rio de Janeiro, o país, ser investido mais no ciclismo. Não sei se o senhor sabe também, eu sou um dos vereadores que fez indicação ali da Tinguá para ter a rodovia de vocês ali direitinho, a pista de ciclismo. A ciclovia com bebedouros. Lógico que hoje temos os deputados que estão investindo nisso, o deputado, se não me engano, o BNH, o Felipim. Um conjunto de pessoas abraçou essa causa, que é de suma importância. Você pega ali o estado do Tinguá todos os domingos, é lotado de ciclista. E hoje vai ter essa pista para poder vocês terem mais segurança, que ali, infelizmente, diariamente acontece acidente ali quando está nos movimentos ciclistas. E aqui hoje é lei no nosso município o Dia do Ciclista em Nova Iguaçu. Oh, bacana. Eu fui muito bem recebido pelo senhor na época lá, como o senhor ressaltou, Dudu Reina era presidente da Câmara, e fiquei muito feliz que foi isso mesmo, vocês me receberam de braços abertos, e aí o Márcio Guerreiro também, que hoje é o presidente da Câmara, e nós nos reunimos ali rápido, foi um bate-papo ali muito produtivo, e aí o senhor falou sobre o projeto que estava em andamento, né? Sim. Estava esperando para aprovação, ainda lembro que o senhor falou assim, se puder encher ali o plenário de ciclista, vai ser excelente. E eu lembro que na época foi o dia, a gente estava prestes ao Dia Mundial Sem Carro. Foi isso mesmo. Aí eu falei, vou lá na Câmara lá e vou fazer umas reivindicações, que é o meu papel, né, como ativista do ciclismo. Mas isso que a gente precisa, ter pessoas que levantam a bandeira. Fazer essas reivindicações. Hoje tem muitas pessoas que querem que o poder público olhe para as demandas, mas se você não mostra a sua força, o seu interesse. Quando eu falei para o senhor atrás do ciclista, para mostrar, olha, nós temos interesse, a gente quer ser visto. Tem um ditado aí fora que diz que quem não é visto não é lembrado. Hoje o ciclismo é visto por causa do senhor e das demais pessoas que abraçam essa bandeira, que é um esporte que hoje até os próprios médicos falam, por favor, faz ciclismo, que é de suma importância. Sim, eu comecei na bicicleta com entre 11 e 12 anos de idade, né? Eu ganhei... Inclusive a gente se encontrou caminhando, estava caminhando, você estava correndo lá com a bicicleta lá em Nilópolis. Então é isso. Tô te entregando, você faz o treino lá, o treino. Lá no Parque do Jericinal. Eu faço o treino 3 vezes por semana. Quando eu não treino aqui na ciclovia de Comendador Soares, indo até a Vila Olímpica de Mesquita, eu vou para o Parque Natural do Jericinal, que é muito bom para treinar. E eu comecei a pedalar, ter gosto pela bicicleta com 9 para 10 anos de idade. Eu falo que os meninos, a paixão é bike, né, e futebol. E as meninas são boneca. E aí eu desenvolvi essa paixão pelo ciclismo mais do que o futebol, apesar de ter feito um treino também, um teste na escolinha do Flamengo, mas não fui muito bem.
como centroavante. E aí eu fui para bicicleta e comecei a E tá pedalar. até hoje, né? Tô até hoje, desde dos 11 para 12 anos. Uma bike que meu pai comprou uma bike zero Caloi na época, veio na caixa. Aquilo foi uma felicidade. Pô, na época eu já amava andar de bicicleta. E aquilo foi uma felicidade imensa. Só que eu tinha que dividir essa bike com 5 irmãos. Eu falei, um dia eu vou ter uma só para mim. Aí Projetou isso. projetei. Aí comecei a trabalhar para ter uma bike só para mim. Aí foi minha primeira bike. Depois eu tive uma BMX, aí fiz algumas modalidades de BMX Cross. Depois eu fui para mountain bike. Aí fiz downhill, treinava aqui no Parque Natural de Nova Iguaçu. E é importante falar dessas modalidades que está dentro do ciclismo, que infelizmente dentro de Nova Iguaçu não tem nenhum local que você possa praticar essas modalidades. Nem o downhill. Nós temos áreas, aqui na Serra do Vulcão mesmo, é um excelente lugar para a gente estar construindo umas pistas ali, tanto de mountain bike como downhill, né? E não temos, a gente poderia estar trazendo, já está sendo realizado campeonatos de etapas até mundiais dentro de Nova Iguaçu, e aí você sabe que a gente consegue levar o nome da nossa cidade de forma positiva, ainda mais quando se fala de esporte, para o mundo, né? Sim. Como é na França, o Tour da França que acontece. Hoje a França, quando se fala um de ciclismo, mundo, né? é a meca do ciclismo, né? Está na França. Por quê? Porque lá eles foram os pioneiros, né? E uma cidade bem planejada para receber o ciclismo e também outras modalidades do esporte, e investindo mais em mobilidade urbana, você vai ver que é uma cidade planejada. Todo mundo quer morar numa cidade bem planejada, uma cidade que tem uma mobilidade urbana boa, né, onde o teu ir e vir é saudável, é rápido, entendeu? Isso gera bem-estar social, isso melhora o teu psicossocial, é o que o senhor falou, isso é um gatilho que vai te trazer vários benefícios, não parece, só não. Tira um dos gatilhos que você consegue reverter rápido, tirar a pessoa da ansiedade, da crise de ansiedade e até da depressão, né? Sim, E quando você começa a praticar o exercício, você traz esses benefícios para o corpo. Mas você falando sobre a cidade planejada, a gente precisa evoluir muito, realmente. Nova Iguaçu precisa avançar. Os prefeitos teve outras prioridades que precisavam com urgência, principalmente a saúde. Mas eu te garanto que vai ter grande avanço aí para o esporte, não só para o ciclismo, mas para todo o esporte em Nova Iguaçu, que é um tema e uma bandeira também até do nosso prefeito do Reino, que a gente cobra. Eu não fico na rede social, prefeito, tem que fazer isso. Não, eu vou no particular falar, prefeito, eu ouvi essa demanda, hoje de manhã eu estive com ele, olha, eu preciso de uma resposta disso. E ele é um prefeito que ele gosta de ouvir. Ele anota, vamos estudar e fazer um levantamento. Igual a gente está falando sobre Tinguá, que é onde vai ser um exemplo para vocês do ciclismo. Eu fazia o Bike Night terça e quinta, eu fui um dos percussores do Bike Night terça e quinta, em Tinguá. Isso há 9 anos atrás. O ciclismo estava morto na cidade de Nova Iguaçu e um grupo de ciclistas resolveu começar a fazer um treino, que era uma confraria, uma brincadeira, toda terça e quinta. Um encontro. Um encontro lá em Tinguá. E aí a gente saía ali do caldo de cana, ali de Vila de Cava, ia até Tinguá, batia um papo, tomava um refrigerante, um suco, e aí depois a gente retornava. Mas antes disso você comia o pastel, não comia? Não gostava de pastel, mas eu comia um bolinho de aipim uma vez ou outra. Tá vendo? E aí esse Bike Night, ele durou uns 4 ou 5 anos. E desse Bike Night, que o nosso grupo que fundou na época, eu era um dos líderes do grupo, que era o Vila Bike, por isso que eu pedalo até hoje e uso a camisa do Vila Bike, foi quando tudo começou. Ser inserido mais o ciclismo em Nova Iguaçu através do Vila Bike no grupo que eu participava. E eu fazia alguns circuitos, planejava alguns circuitos, né, do grupo e levava a galera, como já levei para Ilha Grande, Veracruz, Vista Chinesa. E ali aquela brincadeira dos 2 dias da semana, que era terça e quinta, se eu não me engano, quarta e quinta, e ali a gente fazia os planejamentos dos pedágios finais de semana, que é o ciclo viagem, o ciclo turismo, e foi muito bacana. E lá que nós começamos a reivindicar a construção da ciclovia, as plaquinhas, e aí depois, 9 anos atrás, quer dizer, depois nós conseguimos mobilizar e chamar a atenção da política, e foi chegando alguns políticos, né, para observar e nos ouvir. Aí foi quando a gente começou a falar da ciclovia, que era importante a construção da ciclovia ali. Eu cheguei a citar alguns modelos que poderia ser feito, né? Eu até falei na época que poderia fazer uma ciclovia compartilhada para as pessoas também que querem pedalar. Aí os ciclistas de alta performance também queriam uma ciclofaixa, porque a ciclofaixa
o ciclista de alta performance ele já se sente mais à vontade, porque a ciclofaixa você pode pedalar acima de 23 km, né? Só que ela compartilhada já é perigosa, mas a ciclovia dá para você fazer ela tanto partilhada como compartilhada, porque você está pedalando ali entre 23 km, passa um pouquinho, mas quando você vê um pedestre ali, você sabe que você tem que diminuir a velocidade, então é muito mais fácil você fazer uma ciclovia compartilhada e partilhada do que você fazer uma ciclofaixa. Teve um avanço. A gente vai avançar nisso. Isso eu te prometo que eu vou ficar no pé do prefeito e do secretário também. Isso aí. Eu peço essa ajuda, que de repente, quando for, acho que já foi licitada, a primeira empresa Já. desistiu da obra, né? A segunda parece que já foi licitada, e de repente a gente consegue inserir isso aí. Ver o projeto, ver se tem alguma modificação, como você falou do bebedouro, a gente pode colocar também aqueles totes de ferramentas que existem muito em São Paulo. Também em São Paulo, na minha terra. Já fiz essa indicação, porque você vai com a bicicleta, furou o pneu, já tem um lugar para arrumar, tem um lugar para descansar e para beber água. Isso você pode cobrar de mim, que eu vou ficar no pé do prefeito e do secretário. Eu acho assim, que a ciclovia, que é o principal, já está em andamento, já foi licitado, eu acho que as outras coisas, né, nós podemos ir agregando, né? Mas agregando com o tempo, né? Nada que não possa agregar e encaixar para ficar melhor ainda, né? E é isso. E eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre a mobilidade urbana, já que a gente está falando sobre isso, sobre esse seu projeto da projeto de lei já. Projeto de lei, né? A gente, como eu falo para o senhor, meu gabinete é na rua. Incluindo as mulheres, né? Pessoas com deficiência. A gente andou os 4 cantos da cidade, os 4 cantos, desde Tinguá ao 32, ouvindo as dificuldades das pessoas. Nós tivemos um grande período na cidade de muito furto celular, das 4 da manhã, 10 da noite. As idosas, as mulheres, são as pessoas que são mais, são vítimas disso. Então, eu ouvi eles. A pessoa descia do ônibus, no ponto de ônibus, até a sua casa, que é na mesma rua, era assaltada. Na época, o Dudu Reina era presidente da casa, levei até ele, levou até o prefeito. Então, nós implantamos uma lei que já está em vigor, que é a Lei 04/2021. Essa lei permite que a mulher, a idosa, a gestante, a portadora, né, de uma dificuldade, ela apresenta lá, fala assim, olha, a minha casa é no final daquela rua, sendo itinerário do ônibus. Então ela não vai precisar mais parar no ponto de ônibus, ela vai lá e para na porta de casa. E nessa mesma lei, tem uma lei nossa também, que obriga as empresas de ônibus, que já estão algumas empresas obedecendo, colocar o sistema de rastreador, igual o sistema do Uber. Sim. Você digita o nome da linha e o número do ônibus e ela te passa em tempo real quantos minutos vai chegar até o teu portão. Então você fica em casa ali, perto do ponto de ônibus, esperando. Olha, a linha de Tinguá ao centro vai passar aqui em frente à minha casa às 6 horas da manhã. Quando for 4:45, ela está lá no ponto de ônibus. Isso algumas empresas já estão obedecendo. Fiscalizamos também sobre o ar-condicionado. Pagamos uma tarifa muito alta. E o povo no calor. Todas as empresas já estão também trocando aí, graças a Deus, os deputados também estão nos ajudando. Isso não é uma bandeira só do Haja Luz, tá? Tem um complexo complexo, retirando a palavra, tem ali um conjunto de vereadores e deputados me ajudando. Então, hoje, as mulheres têm voz e têm direito. Tristeza não ter uma vereadora na nossa casa. Mas enquanto não tem, me coloco à disposição. Mas nós temos a Secretaria da Mulher, né? A doutora Roberta bem ganhada. A doutora Roberta já chegou chegando, né? E ela tá abraçando muito essas causas. Então principalmente das mulheres. Doutora Roberta, eu não estou aqui, mas para a senhora eu tiro o chapéu. As mães atípicas. Doutora Roberta, parabéns pelos excelentes trabalhos que a senhora vem desenvolvendo e obrigado por ter me recebido tão bem aí semana retrasada com as mães atípicas. Muitas já estão dando esse feedback, agradecendo muito a senhora aí pelo que a senhora tem feito. Falando em mães atípicas, eu sou um dos primeiros vereadores que abraçou essa causa na cidade. Né? Não sei se o senhor sabe disso. Buscamos até emenda para montar a clínica das pessoas atípicas, ontem a sendo assistido. Quero mandar um abraço aqui para o secretário de saúde, Luiz Carlos, que tem feito um bom trabalho. É um secretário diferenciado. Ele pega a gestão do Dr. Manuel, que hoje é vereador, e o Dr. Manuel me atendia muito bem, e dá continuidade. Hoje cresceu muito. Hoje as pessoas atípicas estão sendo assistidas. Lógico, temos que melhorar muito. Sim. Eu quero trazer, estou buscando parcerias em Brasília de montar uma cidade para os atípicos. Inclusive, um que é lei meu aqui, não sei se o senhor sabe, ecoterapia. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Isso para as pessoas, né, principalmente para as mães, levar os seus filhos é uma de grande valia, porque traz as pessoas cuidar da saúde,
trabalha em tudo, inclusive faz essas crianças evoluírem. Bom você tocar nessa parte aí da ecoterapia, que eu citei para a doutora Roberta, sobre isso. Como eu levei as mães atípicas, eu também ajudo elas, por quê? Porque eu tenho um projeto sobre o Bike Kid nas escolas para as crianças com aspecto, né, de autismo. Então, qual é o fundamento do Bike Kid nas escolas? Para atender não só as crianças autistas, como o senhor falou sobre a ecoterapia, aí eu falei, com esse projeto, vamos desenvolver nas escolas públicas, nas particulares, o Bike Kid, para as crianças, né, especiais. Por quê? Você dá interação para elas, você ensina elas ali através da bicicleta, você ensina elas e elas aprendem a andar de bicicleta e desenvolve melhor né, a parte psicológica delas também. Claro que tem que estar acompanhado com os profissionais, né? Inclusive tem um trabalho de excelência no Batalhão do 20, você já sabe disso, da ECO. Não. É um trabalho de excelência. Então, de excelência. Esse aí eu vou estudar depois, isso aí do Bike Kids aí. Eu acho que é importante a gente trazer esses projetos e trabalhar nessas pautas para tornar elas uma realidade, como a da ecoterapia, do Bike Kids nas escolas e tantas outras que venham a beneficiar, porque as crianças atípicas, hoje eu vejo que elas têm uma carência muito grande nos atendimentos, né, de tudo que elas precisam. Eu acho que a mãe, eu estou até tentando implantar uma lei na cidade para que as mães atípicas elas não venham pagar passagem de ônibus. Porque quem sofre mais é a mãe. Sim. O senhor que acompanha de perto, as mães sofrem muito. Eu acho que até o governo federal, vou sentar com os deputados federais da nossa cidade, principalmente a deputada Rosângela Gomes, para poder ver uma lei para beneficiar as mães atípicas. Tem mães que não saem para trabalhar, porque ela tem que viver o dia inteiro para cuidar daquela criança especial, aquela criança de Jesus. Sim, E ela poderia ter um benefício. Tem tanto benefício para tanta coisa. Será que as mães atípicas não poderiam ser assistidas também? Porque quando a gente pega, por exemplo, eu tenho uma mãe que eu cuido, e de uma criança atípica, que ela vive 24 horas, a gente chama ele até de bebezão. Ele é do tamanho do senhor. Tem acho que 14 anos agora. Ela vive 24 horas. Ela não pode trabalhar, ela não pode viajar, não pode fazer nada, porque tem que dar atenção para aquela criança. Eu acho que o governo federal tinha que assistir às mães atípicas. Aqui no município, vou levar esse projeto de lei para o Dudu Reino, para que elas não venham pagar a passagem, e eles têm agora a preferência de atendimento 100% para eles. Eles são primeiros. Sim. Assim como o idoso tem, a gestante tem, eles também vão ter. A gente estava conversando com as mães, e só abordou isso aí, muito importante você ter falado sobre isso aí. Eu tô pegando um gancho, se o senhor tá falando que a gente está no vamos para cima. Raciocínio. E as mães falavam comigo justamente sobre isso aí, sobre as necessidades delas. Aí eu falei, por que a gente não ter os olhares mais voltados também para as mães? Porque se não cuidar das mães, como é que cuida da criança? Aí elas começaram a expor, né, todas as necessidades e o que elas passam para cuidar das primeira coisa, eu esqueci o teu nome. Aí eu falei sobre isso, trazer benefícios para mães atípicas, pensar também até numa ajuda psicológica, não nem só financeira. Na hora que implantar no sistema um psicólogo para as mães atípicas, já é um alívio, porque ela não tem com quem conversar. Porque o pai tem que sair cedo para trabalhar. O pai sai cedo para trabalhar no Rio de Janeiro. Já não tem tempo. Quando volta, já é tarde da noite. O que ele tem que fazer? Descansar por outro dia. Então a gente precisa implantar para as mães atípicas, e deixa aqui até uma deixa para o doutor Luizinho, para o secretário Luiz Carlos, para o nosso prefeito. Aí corta essa parte aí que eu derrubei. Né? Para o próprio prefeito. Vai continuar filmando? Ou... Não, segura. A gente tem que passar isso. Olha, sobre essa pauta que a gente estava falando que é muito importante, tem a doutora Roberta que está investindo muito sobre isso. Sabemos que precisa urgentemente aumentar o atendimento para essa demanda, que é muito carente ainda. E você pode ter certeza que eu vou ser um que vai fiscalizar e vai cobrar. Para você que precisa, a Dom Valmor está tendo atendimento, logicamente você tem que ir lá, passar por uma avaliação pelo psicólogo direitinho para ter esse atendimento. Qualquer coisa, pode procurar a Secretaria de Saúde. É uma pauta de primeira necessidade, né? De urgência. Existe hoje milhares de mães que estão desesperadas, que, como o senhor citou há pouco, né?
que assim, vivem para aquela criança ou vivem para aquela pessoa. Porque pode, dependendo do grau, né, do nível, Sim. é para a vida inteira. Então, É por isso que eu tenho, desculpa cortar, por isso que eu falei que o governo federal precisa assistir às mães atípicas. Porque nem todos recebem ainda por cima, os autistas, nem todos recebem benefício. Ainda tem a burocracia de ficar lá tentando avaliar se realmente ele precisa do benefício, chega lá no INSS, demora muito. Nisso é a mãe que sofre. Então tem que ser assistido, desde o filho, principalmente a mãe, com psicólogo, com assistência. Dá para ela toda a assistência para poder ir e vir com a criança. Você já imaginou uma mãe pegar uma criança, ter que todo dia levá-la para fisioterapia? Sim. E não tem dinheiro? Levar para ecoterapia lá em Mesquita, no batalhão do 20, e não ter dinheiro? Por isso tem que ser implantada essa lei das mães não poder pagar a passagem. Tem que ser assistido com urgência. Agora não é lado político. Agora não é falar assim, o meu lado político é direita, esquerda, assim. Tinha que todos os deputados se reunirem, no meu ponto de vista, e lutar por essa bandeira de investimento para as mães atípicas. Porque elas sofrem. E muito, meu amigo. Em Nova Iguaçu, precisamos melhorar mais ainda. Isso eu tenho ciência disso. Sou um que trabalha muito sobre isso. Já cobramos o prefeito está investindo nisso. O secretário está investindo. Creio que logo em breve vai ter muita mudança para essas pessoas. A última pesquisa que eu vi era de cada 36 crianças, uma nascia com alguma síndrome. Então, eu imagino quantas milhares de crianças em Nova Iguaçu estão deixando de receberem os primeiros cuidados. Porque também diz a pesquisa que quanto mais cedo essa criança ser assistida, melhor vai ser a qualidade desenvolvimento de vida. Dela. E muitas delas, se forem assistidas no tempo certo, elas vão ter uma vida até de muita qualidade. Uma vida até poder trabalhar, poder ter uma vida social normal. Só que já, né, dando aí pedindo ajuda ao nosso governo, aqui nós não temos partido. Seu partido é o povo. É isso. Eu represento aqui o povo, o senhor representa o poder público e precisamos estar juntos. Você falou em pesquisa, não sei se você tem essa pesquisa em mão. Até 2050, cada 100 crianças que nascer, quase 10 serão atípicas? Você tem essa ciência? Não. Mas sabe por quê? Pode ser aqui, ó. 10%? Depois você pode puxar essa pesquisa para o senhor ver. E isso, eu volto a falar, tem que ter um investimento do governo federal, porque não é só um âmbito município que a gente precisa atender o país. Como o senhor acabou de falar, uma coisa de suma importância. Pegar do início. Tem toda a assistência. Tem uma clínica, com fisioterapia, com atendimento da ecoterapia. Tem, como ele falou, até a bicicleta Kids. Trazer essa criança para o tratamento logo cedo, com 15, 16 anos, a pessoa vai estar desenvolvendo uma profissão. Sim. Como você acabou de falar. Como eu conheço muitos assim, que hoje são músicos, que tocam piano, tocam violino. São pessoas que cresceram. Por quê? Porque desde pequeno tiveram condições de ser assistida, né? Por causa do financeiro do pai e da mãe. E quem não tem essa condição financeira? Aí tem que entrar nós que somos do público. É lá lutar. E eu vou lutar. E eu sei que o senhor vai me cobrar. E aí, dentro das nossas pesquisas, né? Eu li também sobre as famílias. Porque a maioria dos maridos, dos pais, eles não conseguem lidar com a situação e acontece o quê? A ruptura, a separação. Muito grande. E acontece muito desse pai, ele não assistir essa criança. E aí, aquela mulher, ela passa a ter um fardo, uma carga muito maior. Olha, primeiro, esse pai, ele precisa entender o amor que faltou dentro dele. Ele faltou o amor tanto pela esposa,
E principalmente para aquela criança. O que a criança tem culpa disso? Ela veio para o mundo com a dádiva de Deus, porque o senhor sabe que as crianças atípicas têm um amor tão grande que é de ficar triste quando vê um pai abandonar. A pessoa que ela é atípica, ela te abraça, te beija, toda hora te dá carinho. E eles acham que a mãe tem força para isso. Teria força se fosse os dois juntos. Os dois dividir o tempo um pouquinho. Olha, eu vou ficar das 6 a meio-dia com fulano e da meio-dia até tal horário você compartilhar o atendimento. Isso desenvolveria no crescimento dele. Alguns são um pouquinho agressivos porque eles sentem a saudade do pai ou da mãe. Eu acho que os pais que têm um filho atípico, eles têm que se sentir honrados, amados. Porque essas crianças são tão especiais, cara. Eu cuido de um, já falei pra você, que eu chamo de bebezão. Você tem que ver o abraço que ele me dá. E não é meu filho, a gente cuida, a gente dá assistência a ele. Que a mãe dele é uma pessoa formidável, batalhadora, o dia inteiro lutando pela causa dessa criança. E quando ele dá aquele abraço na gente, dá um beijo, chama a gente de tio, tio, dá aquele beijo. Você vê aquele amor puro, que hoje não se encontra, tá? Hoje não se encontra. Então, você, pai de uma criança atípica, se sinta privilegiado. Você nunca vai ser tão amado por essa criança como outros. Crianças que vai sempre levar o amor puro e genuíno para você. Por isso, se você saiu de casa, volte. Pede perdão primeiro para Deus, depois para tua esposa. Entendo que foi um momento de emoção, ou talvez você se sentiu culpado de alguma coisa. A maior culpa foi você ter abandonado. Então há tempo de voltar e cuidar dessa criança tão especial. Aproveitando, né? Nós como empresa, né? Uhum. Eu represento a parte empresarial e nós apoiamos alguns projetos sociais. Entre eles o Faixa Preta de Jesus, que é um projeto que abraça milhares de crianças, que faz aí um trabalho extraordinário. Daí, né, o Ricardo é digno de parabéns, é digno de honra, porque eu vejo a dedicação e o empenho dele. Né? Então, eu sei que tem algumas empresas que abraçam, tem algumas empresas que apoiam, e existe aí vários projetos. Como Faixa Preta de Jesus, existem vários projetos na nossa cidade. Tem conosco o pastor Leonan, que tem um projeto social lindíssimo com as crianças. Tem um projeto também com pessoas em dependência química. E eu tenho, dia a dia, conversado, tenho conhecido, tenho visitado pessoas que têm se dedicado a ajudar outras. E aí, voltando a falar sobre a parte das crianças atípicas ou das pessoas atípicas, né? Muitos são os pais que acabam tendo dificuldade em inserir aquela criança, aquela pessoa, nos projetos. Por quê? Porque se sente, às vezes, atrapalhando, porque aquela criança ela tem um pouco de dificuldade, né, de se socializar, barulho, e muitos são os pais que acabam se privando aquela criança ou aquela pessoa de estar ali envolvida. Então, eu acho que dando aí uma... Tem que investir muito nisso aí. Dando uma ideia, tá? Projetos voltados para essas crianças e para essas pessoas ajudariam muito os pais, como o projeto do nosso amigo, que é o projeto da bicicleta, né? Como o seu projeto, que é da ecoterapia. Isso. Então, as artes marciais, alguns outros esportes, ajudaria essa criança a se desenvolver. Nós temos até uma criança atípica também, Miguel Couto. Primeiro quero agradecer a Deus pela vida de um mestre, né, do jiu-jitsu, Fábio Bradock. Eu chamo ele de Mamute. Nós pegamos uma criança atípica e colocamos no jiu-jitsu. Essa criança hoje é campeã. Só para você ter ideia. Que legal. A gente não divulga porque a mãe não autorizou, a gente respeita, mas essa criança mudou o jeito dela. Hoje eu acredito que todas as modalidades de esporte têm que investir sim nas crianças atípicas. Mas umas são sensíveis com barulho. Hoje tem um monte de modos de você
impedir o barulho, né? Tem lá até o próprio fone para impedir. Peço novamente, vou citar o governo federal, o governo do estado, para que invista no esporte para essas crianças. Esporte é vida, esporte é disciplina, esporte é uma qualidade. Quando você traz para as crianças atípicas, você traz ali um alívio para a mamãe e para o papai de 20%. Daquele período de aula, aquele momento que a mamãe faz assim. Ufa. Sabe dizer se a nossa prefeitura tem algum projeto voltado para essa área? Boa pergunta, que eu vou te responder depois, que eu não sei dizer. Mas eu acredito que tenha. Mas eu vou levantar aonde tem. Eu não vi. Não vi nenhum projeto ainda, mas eu vou cobrar o prefeito sobre isso. Interessante. Interessante. Então, o vereador Cláudio Alja Luz, o senhor, como um representante do povo, o senhor hoje tem um mandato no legislativo da nossa cidade, e eu e o amigo Fábio aqui, nós estamos do lado de cá e fazendo o papel também de representar o povo através da voz. Nós somos a voz do povo aqui. Então, assim, sim. Eu vejo que o senhor já tem um projeto, está em andamento, né, para ser votado. O do dia do ciclista, Dia Municipal do Ciclista já foi aprovado, Sim. e eu vejo que o senhor trabalha bem nessas pautas e também está bem enganjado nas pautas sociais. Por que não o senhor não acrescentar o projeto da construção de um centro de reabilitação aqui em Nova Iguaçu? Como lá em Belfor Roxo, não sei se já está pronto o centro de reabilitação lá para deficiente físico. Então, a gente aqui criar esse centro de reabilitação, né, para crianças atípicas, que aí nós vamos ter tudo isso aí inserido que a gente acabou de falar. Nós podemos levar, por exemplo, eu posso me voluntariar para levar o projeto do Bike Kid, aí a gente pode ter um amigo da ecoterapia, pode ter o outro Fechar do vôlei. parcerias. Fechar essas parcerias e levar para dentro desse centro de reabilitação com todos os profissionais da área da neurodiversidade, que são os psicólogos, né? Deixa eu citar algo. Eu tenho uma equipe, a nossa clínica, ela é a antiga Clínica Central, né? Já fazendo aqui a nossa propaganda. Nós estamos... Se precisar, é só procurar. Falar que você assistiu esse podcast, você ganha 10% de desconto. Nós fechamos uma parceria com uma clínica da Barra e que tem todos os profissionais. E tem lá uma game terapia. Bom. Impressionante o resultado dessa game terapia. As crianças atípicas são craque nisso, né? Então, a partir de agosto, nós teremos uma equipe aqui. E aí... Pode me trazer que eu vou lutar para implantar esse projeto então, aqui. nesse espaço, o que não falta é profissional. Se tiver as pessoas do setor público que se dedicarem a isso, pode ter certeza, você vai ter aí muita gente abraçando e apoiando. Eu sou um deles, o meu amigo... Eu já estou me voluntariando já. Então é isso. Pode me colocar lá que eu vou dar aula para a parte da bicicleta. Vamos estudar. Deixa eu só falar como algo usar aqui. a bicicleta. Eu estou agora em agosto, que a gente volta do recesso. Nós estamos tentando montar uma frente parlamentar para os atípicos. Pessoas que vão viajar o Brasil, aonde que tiver aí, para buscar ideias. No meu caso, eu busco emendas, né? Para poder a construção. Meu sonho é montar uma clínica igual o André Português montou em Miguel Pereira. Não sei se você já chegou aí lá ver. Já chegou a ver? Eu ouvi falar. Eu vi no canal dele. Não, tem que ser montada na inovação daquela ali. Então, uma clínica que tem toda a especialidade pro autismo. Falei com o deputado Crivella, eterno senador. Depois da emenda que ele mandou para o K11 da Policlínica, ele falou que vai me ajudar nessa... buscar verba, recursos para montar uma super clínica para o autismo. Falando sobre o que você acabou de falar. A gente precisa hoje se unir muito à política de Nova Iguaçu para trazer esse braço, esses tentáculos maiores para assistir e a recuperação, não só, como a gente está ambos assuntos, também tem usuários de droga. Você levar eles para se reabilitar. Não sei se o senhor sabe, eu estou trazendo para Nova Iguaçu um escritório social. O escritório social, aonde vai atender todas as pessoas presidiárias. Você sabe quantas pessoas nós temos de Nova Iguaçu presa hoje? No estado? 3.500 pessoas. Esse escritório social vai ter lá um psicólogo, vai ter todo lá, um advogado, tudo, que ele vai sendo preparado dentro do presídio para voltar para a sociedade. Eu fiz uma indicação ao prefeito para montar uma subsecretaria anti-drogas. Está sabendo disso? Não. Contra as drogas? O álcool.
A gente já implantou até projetos de leis na cidade sobre isso. Então, hoje, a gente está levantando a bandeira do autismo e também temos que olhar para essas pessoas que são dependentes químicas. Pessoas que precisam de alguém estender a mão. Exemplo, um morador em situação de rua. Todos querem morar na rua? Não. O senhor sabia, o amigo, que eu fiz uma indicação para montar o hotel acolhedor aqui em Nova Iguaçu? Que você tira quase 70% do morador em situação de rua? E aí? Aí que o morador em situação de rua não quer sair. Não quer sair. Hoje nós temos com a prefeitura lugares que acolhem as pessoas para sair da rua. Eles não querem. Como hoje, não sei se você estava aqui no primeiro bloco, nós trouxemos o restaurante popular, que está aqui do lado da rodoviária. Sim. Nós trouxemos o Café do Trabalhador, que está em Miguel Couto. Não sei se você sabe disso, das 4 da manhã às 7 da manhã, você tem direito a um café da manhã, um café com leite, um pão com manteiga e uma frutinha por 50 centavos. A gente trouxe. Aí você pergunta assim, por quê, vereador? Para quem não sabe a minha história, eu sou ex-morador de rua e ex-catador de papelão. Eu sei a dificuldade de um prato de comida. Eu sei a dificuldade de um usuário de droga, porque eu usei crack. Você sabe o que eu venci? Que eu falei pro nosso amigo anterior. Primeiro, acreditar em Deus, depois em mim. E eu tive alguém que estendeu a mão. Então, hoje nós estamos montando esse escritório social para estender a mão para o presidiário, para ele voltar à sociedade, porque quando ele cometeu um erro, ele já foi julgado pela lei, mas quando ele sai de lá ainda é julgado. As pessoas olham para ele com medo, com um olhar de justiça, mas ele já pagou o que ele fez. A gente trazer esse presidiário novamente para a sociedade, dar oportunidade. Muitas pessoas voltam para o crime porque quando bate numa porta, a primeira coisa que fala, você é fichado. Não posso. É a mesma coisa eu vou show para você que é empresário, chegar para mim e falar assim, olha, eu preciso de 100 funcionários. Beleza. Você coloca lá, precisa de ajudante, precisa de motorista, precisa de pedreiro. Exemplo, tô falando. Mas tem que ter experiência. Hoje o que mais tem em Nova Iguaçu, no estado, pessoas formando curso. Lá de cuidador de idoso. Fez o curso, pegou o diploma, levantou. Olha, graças a Deus eu consegui meu diploma aqui, tô formado. Mas que adianta ter o diploma se não tem uma porta para empregar essa pessoa? Que só emprega com experiência. É justo isso? Aí quero que vocês me respondam. É justo? Não, não é justo. É injusto. Como é injusto a família atípica, voltando aos atípicos, ter lá um atípico em casa e não ser assistido. É uma coisa que é direito deles. Então o que é direito deles a gente tem que cobrar, tem que buscar. Só que sozinho eu não consigo. Eu preciso de pessoas como os senhores que abraçam a causa e que me ajudem a cobrar o poder, né? Legislativo, cobrar o prefeito, cobrar o Estado. E eu sou uma pessoa que cobra. Eu não sou aquelas pessoas que ficam em rede social, fazendo não. Eu marco uma audiência, eu marco uma conversa. Não sei se os senhores acompanharam. Eu fui presidente da Comissão do Direito do Consumidor, peguei todas as demandas contra a Light e fizemos a Light derrubar uma hora de projeto de que ela financiou na cidade, que a Caixa é blindada. O senhor soube disso? Nós barramos isso na cidade. Assim, Água dos Rios. Uma cobrança absurda. Você põe a sua conta, vinha 70, 80 reais, chegava a conta de 2 mil reais, 3 mil reais. Quem foi defender o povo, o senhor sabe? O senhor sabe quem foi defender o povo? Senhor. Mas você ouviu fazendo barraco, não fiz nada disso. O que eu fiz? Conversa, diálogo. Através do diálogo. Através do diálogo. Exemplo, você me passou 3 demandas aqui. Eu já estou aqui anotado. E eu já vou chegar no prefeito. Já vou chegar no secretário. Já vou chegar nos deputados dessa cidade. Nós temos hoje um deputado, Juninho Pneu, doutor Luizinho, correto? Rosângela Gomes. Então eu vou até os 3. A minha deputada é Rosângela. Mas eu vou chegar no Luizinho. Luizinho, sou vereador da cidade de Nova Iguaçu. Agora sou iguaçuano, tá? Agora sou iguaçuano. Sou iguaçuano. Vou chegar no Juninho. Tem essa demanda aqui, ó. Não é o lado partidário. O lado nosso é o povo, como você acabou de falar. Eu não faço política, eu gosto do povo, defender o povo. Então, hoje o povo tem voz. Lógico que nem tudo acontece do dia para a noite. Deus precisou de 7 dias para fazer o mundo. Isso que era o Todo-Poderoso. Então, tem coisas que vai ser rápido. Tem umas coisas que vai ser um pouco demorado. Aí o senhor vai perguntar para mim assim, mas o senhor acompanha a evolução de todos os teus projetos, de toda a tua educação? Sim. Eu sou chato.
Falando nisso, tem quantos projetos aprovados? Você quer agora, de começo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Fui o projeto que mais fiz lei, sou o vereador que mais fez lei no mandato passado. Em andamento de leis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 em andamento. Só foi retirado, vetado, um só. Que deu uma maior polêmica da cobrança de sacola. Eu fui lá proibindo a cobrança de sacola. Isso aí deu uma revolução danada. Um me liga daqui, um outro liga dali, outro daqui, de ali. Só que aí eu consegui entender. Meio ambiente, um exemplo. Hoje você começa a dar sacola de graça. Exemplo, o senhor vai no mercado. O senhor gosta de ir no mercado? Eu vou. Você é obrigado, né? A mulher manda aí, né? Quando o senhor vai lá no mercado, não é cobrado o valor. Quantas sacolas o senhor pega para levar um pão? 2, 3. Correto? Eu, a mínimo possível. Eu também sou assim. Mas tem pessoas que pegavam de monte. Aí me falaram, mas não foi eu que vetei, não, foi a prefeitura. Que quando dá assim de graça, pessoas pegam demais e ficam jogando. Quando cobra, foi retirado só de Nova Iguaçu 5.000 toneladas quando passou a cobrar a sacola. Retirado na rua. Que não vai mais pro bueiro, que não vai mais entupir o bueiro, que não vai mais pro oceano. Aí isso foi a pesquisa que me deram. Então, concordando com o meio ambiente, fechado, vamos lá. Mas ainda estou vendo outro método. Eu acho um assunto polêmico. Polêmico. Né? Mas eu não sou a favor da cobrança da sacola. Não sou a favor. E hoje nós não queremos entrar em polêmica. Não, eu entro em polêmica. Por que eu não sou a favor? Porque você já paga o imposto do pãozinho, você já paga o imposto do arroz, do feijão, da mortandela, ainda pagar a sacola? Não sou a favor disso. Deixa eu fazer outra pergunta. Você está quanto tempo como político? Eu tô 6 anos. 6 não, 5 anos. 4 anos de mandato e agora mais um que estou terminando. 4 anos e meio, na verdade. Então, vereador, como o senhor sabe... Mas eles estão vindo assim como... Né? Então, nos últimos anos tem crescido muito essa procura pelas mídias sociais. E como nós estamos falando aqui, nós somos a voz do povo, né? E como é que a gente consegue fazer com que as reivindicações cheguem até o legislativo da nossa cidade e até o executivo? São através das vozes. Então, eu quero falar para o povo. Aqui tem um representante do povo e fazer um convite para vocês, líderes de bairro, liderança, para que vocês falem, para que vocês reivindiquem. E convidar também os demais vereadores, como o senhor falou, o senhor sozinho não consegue fazer milagre. Então, está aqui o convite para os nossos 22 vereadores, sou o 23º, então os outros 22 vereadores para que venham participar do nosso podcast e para estar ouvindo aqui as reivindicações, porque nós vamos trazer a demanda, vamos fazer as perguntas e levar as reivindicações, na verdade, trazer as reivindicações do povo e passar para vocês, como nós estamos passando aqui para o vereador todos os Cláudio projetos da gente, eu sempre falo na minha rede social. É importante isso. É isso. Eu falo assim, ó, você que tem ideia, você que tem projeto, traz para mim. Eu tenho um corpo jurídico, não sei se o senhor sabe disso, meu gabinete hoje é formado só de advogados, e a gente senta com os advogados, isso aqui não convém, isso aqui não vai passar, mas nós podemos fazer essa modificação. Como todas essas leis que você está vendo aqui, ó, foi ouvindo o povo, foi ouvindo liderança. Lá de Miguel Couto, de Tinguá, de Alves, do 32, do K11, do meu bairro. A gente senta, ouve. O que é bom pro povo? Ah, isso aqui é bom pro povo. Então vamos estudar? Vamos estudar. Não sei se o senhor sabe, a Guarda Municipal, eu estudei. Eu viajei São Paulo, Campinas, Jacareí, e Valinhos. Valinhos é uma das melhores guardas municipais que nós temos no estado de São Paulo. Eu fui lá ver como funciona a guarda municipal para implantar aqui. Hoje a guarda municipal está aí. O projeto da guarda municipal não é meu. Isso não é meu. Estava engavetado, a gente tirou da gaveta, tirou a poeira e botou para funcionar. Sim. Como a gente fez também aí o restaurante popular, as luzes LED da cidade, vários projetos. A gente estuda, a gente ouve. Olha, vereador, a nossa cidade é muito escura. Olha, então vamos ver o que pode fazer. Projeto de lei. Lá em 2021, se você pegar meu projeto de lei, você vai ver lá. Luz LED para Nova Iguaçu. Então a gente ouve. O que é bom para o teu bairro? Ah, meu bairro é bom uma clínica. Vamos estudar, vamos ver o que é viável. Vamos procurar onde pode trazer essa resposta.
Nem tudo. E sabe o que eu faço? Eu respondo, ó, procurei lá e vi que não é viável, mas vamos buscar outra alternativa. Isso aí. Não sei se vocês sabem, eu sei que o nosso tempo está encerrando, eu sou o primeiro vereador da história de Nova Iguaçu e aos Estados Unidos representar a nossa cidade. Você sabia disso? Não. No ano passado eu estive em Washington, esse ano eu estive em Orlando e ano que vem estarei na Itália convidado pelo grupo Donald Trump, representando lá a direita. Então a gente está ali buscando conhecimento da liberdade. Vocês trabalham com imprensa, sabem disso. Hoje nós, infelizmente, estamos querendo colocar uma mordaça na gente não poder falar. E o que eu falo sempre que pro bom político a rua é uma boa escola, né? E o eleitor é o professor do político. Então, essas vozes têm que chegar, essas reivindicações até os políticos da nossa cidade, porque, como nós já falamos, enfatizando mais isso, o vereador, ele fiscaliza o executivo, né? E cria leis, mas ele tem que ouvir o povo, ele não consegue estar nos 4 cantos da cidade ao mesmo tempo, por mais esforçado que ele seja. Então, que os vereadores façam também cumprir essas leis, né? Eles fazem, eles Tem não que são unidos, fazer. trabalham são unidos. Tem que fazer, porque não adianta só leis, né? E as leis não serem cumpridas. Lá cada vereador tem um segmento de trabalho. Mas não é que eu estou defendendo todos, não. Se eu tiver que falar a verdade, eu vou falar. Se eu tiver que falar, ó, isso aqui tá errado, tá errado. Mas quando é um projeto que vai beneficiar o povo, todo mundo abraça. Exemplo, eu fiz uma indicação ao Marcelo Crivella, ouvindo o povo na cerâmica, que eu mais ouvi lá na tua área lá. Cerâmica, eu acho que eu tenho reclamação disso que eu vou falar agora, 60 reclamação. Nós tínhamos que sair de Nova Iguaçu para operar catarata lá em Caxias. Você sai de Nova Iguaçu para operar catarata em Belfor Roxo. Você sai de Nova Iguaçu para operar no estado. E Nova Iguaçu? Então, nós fizemos o levantamento de quantas pessoas precisava direitinho, fui até o Crivella. Já está em fase final com a Caixa Econômica, já com o dinheiro em caixa, precisa dos documentos. Não sei se o senhor sabe, vai ter uma clínica dos olhos, que é indicação do Haja Luz com o Crivella, do lado do restaurante popular. Você está sabendo disso? Não. Mas por que que... Mas, ô, vereador, se você é o primeiro mandato, nunca foi político, como você já fez tudo isso? Porque eu ouço o povo. Eu ouço mais crítica do que elogio. Ó, nós precisamos encerrar. Vamos encerrar. Esse papo aqui tá, né? Essa tarde foi muito proveitosa, foi um papo excelente. Um prazer em te receber aqui no nosso Startcast. Obrigado pela presença. E eu gostaria que você deixasse, né, uma mensagem, uma palavra aí para o nosso público. Eu posso fazer só mais uma pergunta, rapidinho? Vai lá. Como nós aqui somos a voz do povo, eu quero te transmitir o que pediram para te perguntar. Vamos lá. Você falou sobre moradores de rua. Tem algum projeto para aquele pessoal ali que fica ali ao lado do restaurante Garotinho? Porque a população já vê aquilo ali como um problema crônico para a cidade. O que você tem a dizer sobre aquilo ali? Se tem algum projeto? Se a prefeitura... É como eu falei até um pouquinho agora atrás... Existe até lugares para eles dormirem direitinho, lá se banhar, se cuidar. Pelo menos que eles não aceitam, a maioria não aceita. A secretária Elaine, manda até um abraço para ela, faz um grande trabalho com eles. Eles não aceitam ir para um hotel acolhedor. Eles não aceitam ir lá para um lugar que eles acharam que vão ali puni-los. Eles querem ter a liberdade. É triste o que eu vou falar. A maioria daqueles moradores de rua não é de Nova Iguaçu. São de municípios vizinhos, e que de madrugada não sei como chega aí, que chega de muitos, de longe, mas mesmo assim eles estão sendo assistidos. Não tem um ali que não tem o café da manhã, que não tem o almoço e que não tem o café da tarde e a janta. Nós temos que tirar eles. Ali até implantaram, não sei se você sabe, um pontinho de droga, mas já foi retirado. Mas a prefeitura está investindo para retirar eles dali para um lugar seguro para eles. Então já tem uma ação em andamento da prefeitura para isso. É que você não pode tirar a pessoa sem ela querer. Ela tem que querer. Não, eu quero voltar a me tratar, eu quero voltar a ser cuidado. Então ela vai para um centro de reabilitação. Mas infelizmente... Então não dá para continuar aquilo ali, né? No coração. Não dá. Mas tá fazendo um bom trabalho. Em breve vamos fazer. Você que fez a pergunta, o vereador está respondendo a essa pergunta. E a palavra que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte... Primeiro, Deus te abençoe, obrigado pela audiência, obrigado pelo convite, que Jesus sempre vem iluminar vocês. E nunca se esqueçam, que apesar de todas as lutas que você passar, tem uma pessoa que nunca vai te abandonar, independente do credo religioso. Se você é ateu, se é judeu, se você é evangélico, se você é cristão, se você é católico, se você é espírita, Jesus sempre vai estar ao seu lado. Respire fundo.
não toma atitude de cabeça quente. Para, pensa, ora, reza, meu Deus, me ajuda, por favor. Ele vai te dar direção. E lembrar que você é mais do que vencedor. Pedras virão, críticas virão, pessoas vão se levantar contra você. Não olha. Não é eles que vão pagar a sua conta, não é eles que vão pagar nada. É somente você. Então acredite no seu força, no seu poder, porque você é mais que vencedor. Eu te abençoo. Obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso StartCast. Tivemos a honra de receber o nosso vereador, Haja Luz. Posso dar uma respondida rapidinho? Fala. Sobre lá o ecoterapia. São 39 pessoas por semana, total 156 pessoas por mês. Tem um trabalho de 7 cavalos, 2 já estão aposentados. Já trabalho 20 anos para a ecoterapia, agora merecendo descansar. Local. Batalhão do 20. Se a pessoa quiser mais Pode ir lá. informações, sai lá direto. Só direto do batalhão. Esse foi mais um episódio do StartCast. Tamo junto, até a próxima.